Saudações fraternas a tantos quantos estejam acompanhando esta gravação. Eu não, durante esta campanha presidencial de segundo turno, eu não pude gravar nada por questões de saúde, né? Bronquite, estômago, etc. No entanto, às vésperas da eleição do segundo turno, eu não posso deixar de mandar uma mensagem de advertência àqueles que se identificam com as formas do cristianismo apostólico, ou seja, aos católicos ortodoxos, aos anglicanos e aos apostólicos romanos, dentre os quais há uma parcela de pessoas confusas neste momento e que precisam ser orientadas. Quero falar sobre o integralismo, tá? Esse discurso falacioso e sinistro que fala repetidamente em Deus, pátria e família, enquanto vivemos num cenário de egoísmo, um cenário de injustiça, um cenário de miséria, oposto em máximo grau à realidade proposta pelos nossos evangelhos, a realidade proposta por Jesus Cristo no nosso evangelho. Devemos nos lembrar que no capítulo 25 do Evangelho de João, Jesus Cristo, que cremos nós, é Deus verdadeiro, feito carne, feito homem, encarnado, humanado. Ele descreve o tribunal divino, ele descreve o julgamento das consciências nos seguintes termos: tive fome e me desses de comer, ou tive fome e não me desses de comer, tive sede e me desses de beber, ou não me desses de beber, estive com frio ou estive nu e me cobristes, ou não me cobristes. E por assim adiante, vai Jesus Cristo descrevendo o juízo final em termos de uma relação fraterna com o nosso semelhante. E, lamentavelmente, nós não observamos esse espírito, esta consciência, traduzida em atitudes na política do nosso país. Nós não observamos este cuidado com o faminto, com o sedento, com o injustiçado, com o miserável. Nós não nos deparamos com este tipo de atitude na política do tempo presente. Esta política hipócrita, fingida, mentirosa, que tanto fala em Deus, em pátria ou em família. Devo dizer que esta expressão, Deus, pátria e família, é lema da ideologia integralista, que é uma ideologia essencialmente totalitária, autoritária, autoritária, em conflito com os ideais da civilização católica. Devemos lembrar aos falsos católicos, aos católicos protestantizados, aos católicos envenenados pela cultura protestante, poluídos por este espírito egoísta e perverso oriundo do protestantismo, devemos advertir a esses falsos católicos que o integralismo, ideologia criada pelo intelectual Charles Maurras no final do século XIX na França,
no final do século XIX e no dealbar, no decorrer do século XX, que esta doutrina idealista, muito antes, que esta doutrina integralista, desculpe, que esta doutrina integralista, esta ideologia integralista, foi condenada pelos líderes da Igreja Romana, pelos papas da Igreja Romana, tá? Muito antes do Concílio do Vaticano II, do adornamento e da modernização. Muito antes que a crise modernista afetasse a Igreja Romana, já os líderes desta igreja, os papas, os sínodos e os bispos, haviam fulminado o integralismo com diversas censuras, anátemas e excomunhões. Quero salientar que o próprio líder, Charles Maurras, francês, tá? Um dos heróis da chamada Ação Francesa, tá? Charles Maurras foi excomungado. Repito, Charles Maurras, teórico do integralismo, ideologia falaciosa, politiqueira, assumida, autoritária, assumida por parte dos apostólicos romanos, dos ortodoxos também. Charles Maurras foi excomungado pelos papas romanos. Também deveria ser e seria excomungado pelas autoridades católicas ortodoxas, pelos sínodos e pelos bispos ortodoxos. Seria excomungado da mesma forma. Devo lembrar, quanto à Igreja Romana, que os minimalistas, Bolsonaro, por ser americanista, inspirado em falsos princípios protestantes, porta-voz de um individualismo egoísta, Bolsonaro assume princípios minimalistas. O minimalismo está condenado na encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, onde Leão XIII admite que diante de problemas como a injustiça, a miséria, a pauperização, é totalmente lícito a implementação de um Estado forte. Isso está lá em Leão XIII. Na Rerum Novarum, eu ali. Leão XIII fala que muitas vezes impõe-se a necessidade de um Estado forte. Não de um Estado totalitário, não de um Estado autoritário, não de um Estado despótico, mas de um Estado forte, de um Estado presente, de um Estado cuidadoso, dentro dos princípios da ética cristã, ainda que democrática. Isto é admitido lá na Rerum Novarum. Pouco depois, vamos advertir novamente os apostólicos romanos, esses apostólicos romanos e ortodoxos também, que divinizam sistemas políticos como a monarquia, que santificam a tirania, que apoiam ditaduras e outros fenômenos políticos inspirados em culturas de morte. É bom advertir que Leão XIII, novamente Leão XIII, numa outra encíclica, publicada pouco depois, tendo a França se convertido numa república, se não me engano em 1903, a França, já convertida em república, a França proclama a separação entre igreja e Estado. A França estabelece o Estado laico. E parte dos apostólicos romanos, e dentre eles o célebre Dr. Demon, os apostólicos romanos se revoltam e começam a demonizar a democracia e a defender a divindade da monarquia. Como se o sistema monárquico, ou regime monárquico, ou qualquer regime autoritário, fizesse parte da revelação divina, o que é uma heresia. Dizer que o Evangelho, dizer que a revelação cristã, ou a nossa tradição, diviniza qualquer regime ou forma política é uma heresia. Bem, Leão XIII, seguindo esta linha de raciocínio, Leão XIII condena esta opinião, segundo a qual
os catolicismos, ou o catolicismo romano, ele é essencialmente monárquico, sempre necessariamente monárquico. Leão XIII condena esta opinião, tá? E declara que o sistema político liberal, declara que a democracia é plena e perfeitamente aceitável do ponto de vista apostólico romano. E eu ouso, não sou apostólico romano, tá? Eu sou um protestante que passou pela Igreja Apostólica Romana e que acabou se tornando católico ortodoxo. Eu sou católico ortodoxo, me identifico com essa confissão, com essa tradição. Mas digo que o que o Leão XIII disse, o Papa Romano, é válido, perfeitamente válido, para os católicos ortodoxos, porque está de acordo com o que ensinaram os santos padres, está de acordo com a tradição, está de acordo com o Evangelho, tá? E com a revelação divina. A revelação divina não contém nenhuma solução de caráter político. O Evangelho não nos fornece uma fórmula política, não nos fornece uma forma, não nos fornece um regime político. Tá? Diante disso, conclui-se que, entre aspas, qualquer regime ou forma política seria perfeitamente aceitável aos cristãos apostólicos. Tá? Ou melhor, que cada uma destas formas deve ser examinada a partir de princípios naturalistas, a partir de princípios racionais. Não é a luz do Evangelho, não é a luz do Novo Testamento, não é a luz da tradição, não é a luz da revelação divina, tá? Que nós extrairemos qualquer forma ou fórmula política. Tá? As formas, os regimes políticos, eles ficam na estrita dependência de uma análise humana, de uma análise racional. Por quê? Porque não faz parte. Esse conteúdo, ao contrário do que dizem os integralistas embusteiros, este conteúdo não faz parte da revelação divina. Ensinar a monarquia ou qualquer forma de autoritarismo em nome da Igreja Romana ou em nome do catolicismo ortodoxo corresponde a uma falsificação, a um abuso, a uma autêntica profanação. É pura e simplesmente politicagem, coisa de pessoas inescrupulosas e politiqueiras. Bem, quero entrar no último dos conteúdos, tá? Que é o conteúdo mais à tona no momento presente, que é o conteúdo moralista ou puritano, injetado na Igreja Romana pelo protestantismo. Tá? O puritanismo, o falso moralismo, a sua origem é muito bem conhecida, é uma origem calvinista. Tá? Lutero vai numa vertente que nós poderíamos dizer foi debochada, permissivista em excesso. Lutero vai numa vertente. O Calvino vai, Lutero dizia ir na direção do apóstolo Paulo. Tá? Calvino foi na direção do Antigo Testamento. Calvino é judaizante, ele cria esse mito da Bíblia unitária, que não existe, tá? E vai nesta direção, tá? Da Torá, das instituições judaicas, criando um verdadeiro legalismo, né? Uma ideia de sociedade fechada, de sociedade totalitária. Em Genebra, Pierre Van Passen, que é um ex-calvinista falecido nos anos 50, Pierre Van Passen dizia que Calvino em Genebra criou o primeiro campo de concentração da modernidade. Tá? O modelo de todos os campos de concentração hitleristas surgiu num contexto cristão, entre aspas, surgiu num contexto bíblico, protestante, judaizante, calvinista de Genebra. Tá? E nós percebemos no decorrer da história que esse espírito moralista, esse falso moralismo, esse puritanismo individualista, ele vai se espraiando, ele vai se estendendo e cobrindo toda a consciência cristã, inclusive dentro da Igreja Romana e agora dentro da própria Igreja Ortodoxa grega, do catolicismo ortodoxo. Esse espírito das trevas, porque o puritanismo, o moralismo é um espírito das trevas, espírito de fariseus, de escribas, espírito de fariseus hipócritas, de paredes caiadas, de sepulcros pintados de branco. Esse é o espírito do moralismo.
não é o espírito do Evangelho, não é o espírito de Cristo. O espírito de Cristo, o espírito do Evangelho, é um espírito de ética. De ética que se manifesta através de princípios e de valores como o amor ao próximo, o amor aos inimigos, a disponibilidade para perdoar, a estima pela paz, pela convivência, pelo respeito, pela tolerância, pela justiça em máximo grau. Esses são os princípios e valores assentes no nosso Evangelho. Mas o Calvino vai na direção do Antigo Testamento com suas penalidades monstruosas, apedrejamentos, incendiamentos de pessoas, enforcamento. O Calvino vai nesta direção, e o puritanismo também. O puritanismo é uma forma de tentar controlar a vida alheia, de se usar do poder político, de se usar da política, do poder político, para criar comportamentos uniformes, para dominar o outro, para controlar o nosso próximo, para fazê-lo viver como nós queremos. Agora, o ensinamento do cristianismo não é esse. O cristianismo, Jesus Cristo nunca ensinou no seu evangelho que nós devemos controlar a vida alheia, que nós devemos julgar ou condenar os outros. Pelo contrário, o ensinamento do evangelho é que cada qual deve viver segundo os seus princípios e os seus valores, desde que não cause nenhum prejuízo concreto ou material ao outro. Cada um deve viver, pode e deve viver segundo os seus princípios e os seus valores, nortear a sua conduta conforme as suas crenças e ser respeitado. Esta é a perspectiva do Evangelho. O Evangelho não nos manda julgar, condenar e muito menos dominar politicamente o outro, oprimir o outro. Essa não é a dinâmica do nosso Evangelho. Então o que? Se nós acreditamos nos princípios do Evangelho, se nós acreditamos nos valores enunciados por Cristo, nós aplicamos em nossa vida pessoal. O cristianismo é um ensinamento segundo o qual a sua proposta deve ser assumida pessoalmente pelo indivíduo. Então, se você acredita que o aborto é errado, não aborte. Se você acredita que o divórcio é errado, não se divorcie. Se você acredita que o fumar é errado, não fume. Se você acredita que embriagar-se é errado, não se embriague. Se você pensa que a homossexualidade é pecado, não a pratique na sua vida, não na vida dos outros. Porque os outros têm outros pontos de vista. Os outros têm outras opiniões, têm outras compreensões. De acordo com o Evangelho, elas são dignas de respeito. Cada um deve guiar-se segundo o tribunal da sua consciência. E não, e nunca ser governado, dominado, oprimido no santuário da sua consciência por uma outra pessoa. Esse é o ensinamento do Evangelho. Se você acredita nisto ou naquilo, viva de acordo com estes princípios, viva de acordo com esses valores, viva de acordo com esses preceitos, mas nunca tente ou queira impor estes valores e estes princípios aos demais. Nunca queira impor estes princípios e estes valores àqueles que não creem, àqueles que pensam de modo diferente, porque é violar o santuário dessas pessoas. E isto é proibido por este Evangelho que nos ordena: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Eu acho que é o quanto basta para desmascarar este falso moralismo, este puritanismo tão em voga nestas eleições e que tem poluído, envenenado a consciência dos católicos. Segundo a ciência política, o espaço da política, o espaço da política é o espaço do poder. O fim da política é o bem comum. Está em Aristóteles e é referendado pelo escolástico Tomás de Aquino. O escopo da política, o objetivo da vida política é o bem comum. Ou aquilo que Cícero chamava de res publica, coisa pública. O que é comum? São as necessidades
que fazem parte das vidas de todos os cidadãos. Comum é aquilo que é necessário a todos. Ou seja, a comida, a bebida, exatamente como diz Jesus em Mateus 25. O que é comum? A alimentação, a bebida, a roupa. O que é necessário a todos? A educação, a saúde, a habitação, a segurança, a justiça, a proteção ao trabalho. Estes são os elementos comuns que pertencem à vida política. Deus, pátria, família, moralidade pertencem à vida privada. Não fazem parte da vida política. A vida política é centrada no bem comum. E nós estamos vendo na propaganda política, dá para perceber exatamente, tá? Um lado escuro, um lado sinistro, que procura trazer a vida privada para o espaço político, ou seja, falar em Deus, pátria, família, moralidade, o que não pertence ao espaço político, esvaziar o espaço político. E do outro lado, algumas propostas que contemplam a saúde, a educação, a segurança, a proteção ao trabalho, a habitação, os cuidados com o próximo. E é claro que o critério para os cristãos apostólicos, para os apostólicos romanos, para os católicos ortodoxos, para os anglicanos, o critério político para votar bem, para participar das eleições de modo cristão, o critério é o bem comum. O critério é a coisa pública, é a política na política. Então, o critério dos católicos conscientes, que não se deixam levar pelo falso moralismo protestante, que não se deixam levar pelo puritanismo destes pastores parasitas, tá? O critério padrão dos católicos, dos cristãos apostólicos, dos ortodoxos, dos romanos, deve ser o bem comum, a coisa pública, a justiça social, o cuidado com o próximo. E não posicionamentos morais. Porque os posicionamentos morais pertencem à pessoa na sua vida privada. Não devem ser transplantados para o cenário político. Tá? Então, fica aí o meu apelo aos cristãos católicos, ortodoxos, romanos, honestos, sinceros, tá? Que não se deixem levar, tá? Pela consciência protestante, pela cultura protestante, por pautas protestantes, porque nada disto é nosso. Os ideais políticos e sociais dos cristãos apostólicos, norteados pela tradição, são totalmente contrários, são opostos aos ideais protestantes, aos ideais calvinistas, aos ideais moralistas e puritanos. O ideal de vida católico é outro. Não nos devemos deixar manipular por estes pastores, por estes demagogos religiosos, por esses heréticos, que trazem para nós uma outra cultura, uma outra consciência que não é nossa, que não nos pertence. É isso que eu tinha que dizer. Espero que amanhã todos os católicos desempenhem, os ortodoxos, os apostólicos romanos, os anglicanos, desempenhem muito bem as suas funções políticas como eleitores, e não votem, não apoiem num bandido, num criminoso, num salafrário, que defende a tortura, o assassinato, a destruição da natureza, que debocha de pessoas que morreram de Covid. Porque nada disso está de acordo com os princípios e valores do nosso santo e divino Evangelho de Cristo. Um abraço a todos, que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus, Imaculada e sempre Virgem Maria, que ela nos livre desse mal imenso que paira sobre o nosso país. Um abraço.